E aí, curtiram o episódio 104 de Dragon Ball Super? Olha, sinceramente, esse foi um dos melhores episódios do Torneio do Poder. Tivemos uma trilha sonora incrível, uma atuação incrível do Champa com a sua vuvuzela. Uma luta fantástica entre Rito e Dispo e, finalmente, o retorno do Super Saiyajin God, que teve uma importância muito maior do que o próprio fanservice do retorno em si, que é acabar de uma vez por todas com a discussão maluca inventada por alguns que o Super Saiyajin God seria mais forte que o Blue. Mas antes de mais nada, vamos falar do Rito, né? Esse episódio fez jus a todo o hype criado em torno do personagem, um dos mais bem construídos em Dragon Ball Super. O cara é tão foda, mas tão foda, que esse episódio serviu pra nos lembrar do quanto ele realmente é fodástico. É inegável que todos os fãs do Rito tiveram a sensação, logo no início do episódio, de que ele perderia pro Dispo. Um cara que mostrou não só conhecer o Tokitobashi, como ter sido capaz de elaborar uma técnica pra contê-lo. Apesar do anime não ter explorado como que alguém num outro universo conhecia essa habilidade do Rito, não é difícil imaginar que a Tropa do Orgulho poderia ter dado uma navegada lá no CamTube e lá ter assistido a final entre Rito e Goku no torneio anterior, né? De qualquer forma, Dispo contava com uma ultra velocidade que superava até mesmo a da luz. Podia aumentar em 1000 vezes a sua velocidade num único instante e, graças às suas orelhas propositalmente grandes, poderia captar até mesmo os sons dos músculos de seus adversários, para prever que tipo de técnica seria usada por eles. Enfim, por mais incrível e insano que seja o Tokitobashi de Rito, a velocidade de Dispo era tão overpower que até mesmo um deus da destruição como o Champa não foi capaz de acompanhar. Eu ouvi muita gente falando que os Zenos deveriam ter sido capazes de acompanhar a velocidade de Dispo, já que eles são os seres mais poderosos em Dragon Ball Super. Bem, até a Vados teve dificuldades para acompanharem essa velocidade do Dispo. Então eu tenho pra mim que a técnica é overpower o bastante, que é pra ninguém ver mesmo. E não é justo menosprezar os Zenos, como se eles só tivessem poder bruto. Afinal, os dois conseguiram acompanhar todas as lutas do torneio, conseguiram acompanhar até mesmo Goku versus Toppo no torneio de exibição, então a capacidade de observação dos Zenos deve ser incrível também. Outro ponto legal foi reintroduzir medidas de velocidade em Dragon Ball, mesmo sendo uma mera citação. Há muito tempo que a franquia não faz esse tipo de citação e que muita gente gosta. Ao menos para quem duvidava que personagens em Dragon Ball Super poderiam alcançar a velocidade da luz. Vimos que Dispo não só alcança, como a supera. Por mais que isso seja meio absurdo de se pensar na nossa física convencional, né? Mas enfim, gente, a gente tá falando de anime, né? Não de um simulador da vida real. De qualquer forma, por conta dessa ultra velocidade e dessa audição super aguçada, Rito parecia ter sido completamente dominado pelo Dispo. Só parecia. É verdade que a mensagem inicial do episódio foi a de desmitificar a imponente imagem de Rito. Mas no decorrer do episódio, vimos a genialidade de Rito em ação, criando ótimas estratégias para driblar a velocidade de Dispo, o enganando e, enfim, recuperando o status de mito. Uma outra coisa bacana nesse episódio foi novamente trazer o conceito de que força não necessariamente vence um combate. Afinal, apesar de Rito parecer bem mais poderoso que Dispo, já que ele não sofreu nenhum dano crítico, além de possuir um arsenal de técnicas overpowers, as técnicas de Dispo conseguiram sobressair e anular as de Rito por um tempo, o que fez com que o apelo à força bruta propriamente dita ficasse em escanteio. Ou seja, foi uma luta de habilidades. Só no decorrer do episódio, após saber como que Dispo anulava suas técnicas, e já com uma nova estratégia de combate, é que o jogo virou a favor do Universo 6, que tomou o controle da situação. Na verdade, Dispo confiou bastante nas suas habilidades, o que fez com que ele agisse de modo tão previsível, ao ponto de não ser capaz de saber o que fazer quando seu oponente mudava o seu modo de agir. E foi exatamente o que Rito fez. Rito descobriu
como funcionavam as habilidades de Dispo, deixou-se golpear várias e várias vezes para se adaptar à velocidade dele e, por fim, se esquivou do ataque viajando para outra dimensão, fazendo com que Dispo caísse da arena. Mas, para o azar de Rito, Dispo foi salvo pelo seu companheiro Conchi e entrou no combate contra Rito. Infelizmente, Conchi não foi um personagem tão bem explorado, mas ele teve momentos legais, principalmente a interação dele com Dispo, salvando ele nos momentos críticos. E no momento que ele sacrifica sua permanência no torneio ao atacar, num tudo ou nada, o Rito. Só acho que Conchi deveria ter pensado em usar a sua técnica para salvar os outros guerreiros do seu universo de serem derrubados. Mas de qualquer forma, o seu papel no episódio foi bem legal. Mas enfim, mesmo toda a genialidade de Rito não era o suficiente para lidar com os dois oponentes. E foi aí que Goku surgiu para acabar com a festa do Universo 11. E apesar do episódio inteiro ter sido dedicado ao glorioso Rito, o Goku conseguiu, por um breve momento, ser o centro das atenções para todo o fandom. Afinal, ele não estava ali apenas para ajudar ou ser fominha em lutar contra o Universo 11. Depois de praticamente 2 anos, Goku reaparece sim, com talvez uma das formas mais badaladas de toda a franquia. O Super Saiyajin 4, gente! Brincadeira, eu tô falando do God mesmo. Assim, eu sei que muita gente vibrou com o retorno do God. Eu sei que muita gente é fã dessa forma. Mas sei que muita gente, pra variar, reclamou do fanservice. E os mais alucinados chegavam inclusive a dizer que era uma incoerência o God aparecer ali. Olha, se eu disser que a cena não foi fanservice, eu vou estar mentindo. Afinal, tivemos vários arcos, mini-arcos, episódios de transição, enfim. Em um momento algum, nós vimos o Super Saiyajin God em ação, né? Ok, a gente tem o Blue na parada, mas se a própria Toei ou o script original lembrasse dessa transformação do God, hoje talvez não teríamos um dos maiores cânceres que surgiu no fandom. Super Saiyajin God é mais forte que Blue. Eu acho que até mesmo a galera que acompanha a série e sabe o quanto que essa afirmação é bobagem, não chegou a ter a dimensão do quão importante foi esse fanservice do Super Saiyajin God para acabar de uma vez por todas com essa discussão bizarra. Bizarro porque chegava a ser absurdo que em pleno 2017 tenha gente defendendo fervorosamente o God como sendo mais forte que o Blue, mesmo com o filme Renascimento de Frieza ou o próprio anime deixando bem claro o contrário. Só que mesmo mostrando os diálogos dos episódios, os Scan de revista e o Diaba 4, uma legião ainda insistia no erro com um argumento pior do que o outro. Mas, infelizmente, algumas pessoas não são chegadas à interpretação, né? Nem de ler legenda, já que o episódio 104 não poderia dar uma melhor explicação para esse público. Ao mostrar através de desenho o próprio Goku Super Saiyajin God tendo que se transformar no Blue para aumentar ainda mais o seu poder e velocidade e surpreender o Dispo num ataque. Então, resumindo, o reaparecimento do God foi um fanservice? Foi. Mas fanservice não é necessariamente algo ruim. Não nesse caso. Fanservice existe para agradar os fãs e não é necessariamente sinônimo de coisa mal feita nem de coisa descontextualizada. E o uso do God aí teve todo o contexto. Ele serviu plenamente ao intuito do torneio, que é o uso de estratégias associada à economia de energia. Goku, de certa forma, poupou energia usando God, algo que ficou bem claro na fala do Whis. E só usou o Blue no momento exato de atacar, por ser, obviamente, mais forte que o God, algo que também ficou muito, mas muito claro mesmo em outra fala do Whis. Vi também uma galera falando que o retorno do God foi uma incoerência, porque era preciso fazer um outro ritual. Gente, pelo amor de Deus, no próprio anime, lá no episódio 27, o Goku explica que o Vegeta obteve o poder do Super Saiyajin God sem precisar da força dos outros Saiyajins, ou seja, por sua própria força. Então, gente, por favor, isso não tem o menor cabimento. Enfim, esclarecidas todas as dúvidas sobre o God, né? Só que não. Mesmo com todo o episódio mastigado, surgiu uma corrente na internet dizendo que pelo menos o God é mais rápido que o Blue, por conta desse diálogo aí que tá na tela do Whis no episódio. Mas galera, pelo amor de Deus, o diálogo do Whis tem uma legenda muito clara. O God é mais rápido que um Super Saiyajin comum e gasta menos energia que o Blue. São duas coisas diferentes que estão aí na legenda. E pô, gente, o próprio Whis deixa claro num outro diálogo que ao usar o Blue, o Goku maximizava
simbolizava poder e velocidade. Então eu realmente não entendo o que se passa na cabeça desse povo. De todo modo, foi maravilhoso ver Goku e Rito lutando lado a lado. A presença de Goku desconcertou Dispo e Conchi, o que tornou a luta mais justa para o Rito, que no fim das contas usou e abusou de todas as suas técnicas e estratégias inesperadas. A sua capacidade insana de adaptação diante da situação fez Dispo e Conchi parecerem amadores diante de um veterano de luta. A cena de Dispo sendo humilhado por Rito no final foi surpreendente e com certeza fez com que a tropa do orgulho sentisse vergonha de toda a situação. Aliás, a derrota humilhante de Dispo e a eliminação de Conchi fez com que Toppo percebesse pela primeira vez a verdade que está por trás do Torneio do Poder. Parece que o seu discurso hipócrita de justiça foi enterrado de uma vez por todas, já que o próprio admitiu que sobreviver é tudo o que importa nesse torneio. Enfim, é isso. E o episódio 104 teve um desfecho épico, com Goku e Rito indo cada um para um lado, num misto de rivalidade, apreço, respeito e companheirismo um pelo outro. E apesar do episódio ter sido feito para o Rito, o retorno do God foi uma bênção para os fãs, e o God e o Blue sendo usados simultaneamente numa batalha enterrou de vez qualquer sustentação que defendesse o God como mais forte que o Blue. Como eu disse, foram 2 anos ouvindo e lendo esse argumento em canais, páginas, e o pior, qualquer explicação que mostrasse a verdade com fatos sempre tinha como resposta um toletão de ataques, ofensas e argumentos dos mais descabíveis. E é para essa galera que eu dedico o final desse vídeo aí, de coração. Um beijo e até o próximo vídeo. Perguntaram ao Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade?さすがは悟空だな。しかも攻撃の時に一瞬だけブルーになり、スピードとパワーを最大限に上げたようですね。